Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Melquias se surpreende ao ver Raabe indo em sua direção. O hebreu zomba dela, e fala que se ela foi prestar o serviço que ele tinha comprado já é tarde. Séria, Raabe diz que só queria conversar com ele, mas em particular, sem desconfiar de nada, Melquias pede que o pai e o irmão os deixem a sós. O rapaz pergunta o que ela quer, e fala que se ela pensa que ele irá livrar sua pele está muito enganada. Raabe é direta, e diz que sabe muito bem que foi ele que armou pra cima dela, e que não satisfeito, ainda colocou a bolsa com o ouro em seu cesto. Cara de pau, o rapaz diz que ela não tem como provar, e rir. Raabe diz que é provável que ela seja expulsa de Gilgal, mas que não levará com ela o seu ouro. E entrega a bolsa com o ouro ao vilão. Melquias debocha, e diz que com ou sem o ouro o povo continuará acreditando que ela não presta. Esperta, Raabe faz com que o vilão confesse que foi ele que colocou o ouro em sua cesta. Sem se dar conta, o rapaz cai na armadilha, e revela que só não completou o serviço porque Aruna chegou bem na hora, e se gaba dizendo que de nada adianta ela saber a verdade e não poder mudar o que já está decidido. Nessa hora, Josué aparece e diz que é engano dele, e que tudo acabou de mudar, pois ele acaba de descobrir a verdade. Arauto fala com Tileia sobre a fuga dos hebreus, e diz que muito em breve Ai pode ser destruída assim como Jericó. Em seguida, Arauto diz que tem algo muito bom para falar, e revela seu desejo de fugir com ela e as crianças para começarem uma vida nova. Tileia resiste no começo, mas acaba aceitando o pedido de Arauto. Enciumada, Kira vê os dois se beijando e foge de casa. Tileia resolve falar com a filha sobre sua decisão. Enquanto isso, os saltimbancos chegam ao acampamento, e falam que tem muita informação para dar ao líder. Com segundas intenções, Maquir fala para Zaqueu que foi o ajudar a vigiar o gigante. Talmal acorda e percebe que está preso, o gigante começa a gritar pedindo que o soltem. Melquias tenta se justificar, porém, o líder diz que ele prestou falso testemunho contra Raabe, e que atentou injustamente contra ela, e que além disso, suas palavras deixou tudo muito claro de que foi uma armação para prejudicá-la. Furioso, o vilão tenta agredir Raabe, mas Salmão se coloca na frente e a protege. Em seguida, Salmão o adverte para que ele fique longe dela. Sem saber o que fazer, Melquias começa a chamar a atenção do povo, e fala que tudo não passou de uma armação de uma prostituta contra um hebreu de bem. Josué o interrompe, e avisa que ele será julgado. Ele fala que a ação do rapaz foi uma das mais baixas, e que um golpe traiçoeiro desses deve ser julgado, e que como ele já tinha dado um dia de prazo para o julgamento de Raabe, esse prazo continuará, porém, será ele o julgado agora. Contente, Raabe agradece a Salmão por ter lhe ajudado a provar sua inocência. Tileia diz a Arauto que Kira fugiu. Arauto diz que a menina não teria motivos para isso, porém, Tileia diz que acredita que ela tenha ouvido o seu pedido de casamento, e se desespera com o sumiço da filha. Enquanto isso, Talmal tenta se soltar e fala que não fez nada para ser preso. O arqueiro diz que ele foi o responsável pelo sumiço de um deles. Talmal diz que não raptou ninguém, e que apenas cuidou dele. Afoito, Maquir ameaça matar o gigante caso ele continue se mexendo. Talmal diz que eles estão cometendo uma injustiça, pois ele salvou o hebreu e só lutou com os outros porque foi atacado, mas que foi em legítima defesa. Impaciente, Maquir tenta atacar Talmal, mas é impedido por Zaqueu, que avisa que Josué deu ordens para que ninguém fizesse nada com ele. Maquir diz que ele é inimigo e que deveriam matar ele de uma vez. Nessa hora, eles se surpreendem ao verem que o gigante está chorando. Talmal se abre com eles, e fala que depois de tudo que fez e todo o esforço para ser livre, e viver da maneira que ele acha certo, nunca pensou que voltaria a ser preso, e fala que agora os pequeninos cometeram a mesma injustiça, e começa a se espernear. Enquanto isso, Josué diz que já vinha percebendo o comportamento estranho do rapaz, mas que nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Caleb diz que acredita que ele tenha sido motivado pelo ódio aos estrangeiros. Eloi pede permissão para fazer um comentário, e diz que já havia reparado que Melquias sentia muita inveja de Salmão por ele ser visto como um bom soldado. Caleb concorda com Eloi, e fala que com isso, ao prejudicar Raabe ele sabia que atingiria Salmão, e diz que todos já perceberam que existe uma ligação muito forte entre os dois, e que não irá demorar muito para que eles assumam uma relação. Maquir procura Josué e avisa que o gigante acordou. Eloi se desespera acreditando que ele esteja solto, e Josué o tranquiliza dizendo que ele está preso. Enquanto isso, na tenda de Acã, os vilões não param de se coçar. Gibar fala que o mais estranho é que só tem pulgas na tenda deles. Melquias aparece e fala que foi descoberto pelo líder e os outros. Acã chama o filho de idiota. Melquias tenta se justificar e diz que caiu em uma armadilha,
e que Raabe fez ele falar mais do que deveria. Gibar diz que agora ele será punido, e Acã diz que não permitirá que Josué puna o seu filho por causa daquela prostituta. Gibar diz que ele não poderá fazer nada, pois o próprio irmão se delatou, e que não conseguirá escapar da punição. Acã diz que está muito decepcionado com ele, e pergunta para onde foram a educação e os ensinamentos dele. Tempos depois, Melquias começa a se coçar, e Gibar fala que são pulgas. Irritado, o vilão diz que as coisas vão de mal a pior. Ao abrir a panela, ele se assusta ao ver a comida podre. Acã fica surpreso, e fala que não deu tempo de se estragar, e questiona o que estaria acontecendo. Gibar deduz que estejam sendo punidos por Deus. Milá fala para Zuma que tem fé que sua filha logo será inocentada. Raabe e Salmão chegam e conta que o próprio Melquias se entregou e que Josué presenciou tudo, e que agora será ele o julgado. Milá fica aliviada ao saber que Raabe foi inocentada e comemora com eles. Em Ai, obrigada pelo general, Melina diz que voltará para o quarto do seu marido. Ula desconfia, e pergunta se ela está se sentindo bem. Irônico, Yusuf diz que não existe nada melhor que o amor de mãe, e que ela cuidou muito bem de sua filha. Falso, Yusuf diz que espera fazer Melina tão feliz quanto o governador a faz. Nessa hora, Ula percebe que a filha está sendo chantageada. Melina pede que a mãe não se preocupe, pois ficará bem. Josué se apresenta a Talmal e diz que é o líder dos hebreus. Talmal diz estar aliviado em conhecer o líder dos pequeninos. Em seguida, o gigante fala que houve um grande mal-entendido, e diz que não é o seu inimigo e que não quer o mal de ninguém. Kenaz diz que nunca viu um gigante de perto, e comenta que ele fala muito bem. Talmal pergunta se ele esperava que fosse um gigante mudo. Em seguida, Josué pede que Talmal fale algo em sua defesa. Talmal conta que ele mora sozinho em sua caverna, e que fugiu do Monte Hebron para viver sua vida em paz, e que foi ele quem cuidou do pequenino. Talmal afirma que não feriu ninguém, só se defendeu quando o atacaram. Kenaz diz que o filho insiste em dizer que ele o cuidou. Em seguida, Talmal pede que o líder o liberte, e promete não voltar no acampamento. Josué diz que ele não pode fazer isso, não até ter certeza de que ele não será uma ameaça para eles. Em seguida, Josué avisa que o gigante ficará preso, mas que ninguém o fará mal a ele, e que ele será muito bem tratado. Talmal agradece e diz que seu coração se alegra ao saber que os pequeninos têm um grande líder. Pedael e os filhos procuram Josué para dar informações sobre a missão em Ai, mas Eloi avisa que o líder de Israel saiu para conversar com o gigante aprisionado. Eles então ficam de voltar no dia seguinte. Durgal fica indignado com a fuga dos artistas espiões, e pergunta como eles pensam em vencer os hebreus se até de um bando de palhaços eles apanharam, e que não quer nem imaginar o que irá acontecer quando Josué resolver marchar com o seu exército para Ai. Camir diz que nunca foi um segredo que os hebreus são bem mais preparados que eles. Medroso, Durgal diz que eles irão arrasar com o seu reino, e o pior, irá acabar com ele. Yusuf diz que eles precisam se preparar o quanto antes, e que o melhor seria convocar até mesmo o povo. Durgal aprova e diz que o povo tem que lutar com o que for para proteger o seu reino ou então eles terão o mesmo fim que Jericó. Indignado, o rei pergunta o porquê a grande feiticeira Ravena não os alertou sobre esses impostores saltitantes. Sem saber o que dizer, Ravena pede que o rei não se preocupe, pois os deuses nunca iriam lhes abandonar. Porém, Yusuf a questiona se seria mesmo verdade, e pergunta-o por que seus rituais não têm funcionado. Em seguida, Ravena diz que pelo visto o Deus dos hebreus é realmente poderoso, mas que fará um ritual infalível contra os hebreus. Arauto pede a ajuda dos lagartos para procurar Kira nas ruas da cidade. Pedael diz estar impressionado com a bela voz de Neziá. O líder tribal pergunta por que a moça sempre fez com que todos pensassem que a voz era de Adélia. Neziá fala que fez isso por ser muito tímida, e que as pessoas gostariam de ver uma pessoa bonita cantando e não ela. Pedael elogia sua beleza, e fala que ela precisa ter mais confiança nela mesma, e em seguida, o líder tribal se declara para ela e a beija. Porém, o pai da moça chega e diz que só poderão se beijar depois do casamento. Arauto e os lagartos voltam sem a garota, e falam que não a encontraram. Tileia fica aflita sem notícias de sua filha, e Arauto tenta consolá-la. Ravena recebe Zaira no palácio. Ravena diz que um dia ela será uma grande feiticeira, mas para isso, ela precisa provar sua lealdade a Dargon, e fala que os animais que ela leva agrada muitos deuses, mas que nesse momento eles estão precisando de um sacrifício ainda mais poderoso para manter os hebreus longe do reino de Ai. A bruxa diz entender o que ela deseja e afirma que irá providenciar. No acampamento, Isaac e Temá pressionam Adélia para que ela escolha de vez um deles, porém, a jovem diz que ainda não está pronta para decidir com qual deles irá se casar. Pedael, os filhos, e Mibar seguem para a tenda do líder.
Enquanto isso, Leia conversa com a cobrinha, e diz que cada dia está mais orgulhosa dela. Em seguida, ela fala que só fazer com que o líder sinta falta da armadura não resolverá o problema. A vilã diz que esse foi só o primeiro passo, e que o próximo será fazer o abelhudo usar a armadura durante a guerra para que todos vejam, inclusive Josué. Leia diz que é um bom plano, porém, uma coisa foi ela convencer Abel a roubar a armadura, e outra, é fazer com que ele aceite vesti-la e se mostrar para o líder. Samara diz que não tinha pensado nisso, e pergunta se a mãe irá lhe ajudar. Satisfeita com a cobra criada, Leia diz que é para isso que ela está lá, para ajudá-la nos momentos difíceis. E começa a traçar um plano para convencer Abel. Caleb se mostra revoltado com a atitude de Melquias, e diz que o crime de injúria merece uma punição firme, e que ele merece sentir o mesmo que Raabe sentiu. Josué diz que já tem uma boa ideia da lição que dará no rapaz do qual ele jamais irá esquecer. Em seguida, Josué pede que Eloi avise a todos os líderes do acampamento sobre o julgamento de Melquias, e fala que quanto mais pessoas tiverem melhor. A sós, a vilã pede outra prova de amor ao rapaz, e diz que precisará que ele se vista com a roupa do soldado mascarado para que todos vejam. Abel se recusa, mas é surpreendido com a chegada repentina de Leia, que o ameaça dizendo que é bom que ele faça o que a filha está pedindo, se quiser se casar com ela. Em conversa, Caleb diz a Josué que o melhor seria matar logo o gigante. Eleazar é contra, e fala que não seria nada mal ter um Anaquim como um aliado de Israel. Em seguida, Pedael e os outros chegam para passar as informações para o líder. Pedael fala que eles foram descobertos, mas que mesmo assim, a missão foi um sucesso. Gesana explica a Livana como fazer as massagens em Rune. Pedael fala que o exército de Ai é muito fraco, e que não precisará de muitos guerreiros para que eles vençam a guerra. Josué se anima, e diz que desde já, quer convocar os filhos de Pedael para a guerra. Acã e outros líderes se mostram contra a punição de Melquias, mesmo o rapaz estando errado. Mara sai em defesa do filho do amante, e diz que eles não podem permitir que o rapaz seja castigado por culpa de uma prostituta. Acã aproveita para criticar a liderança do líder. Em seguida, o vilão pede que Maquir dê um jeito para se livrar do gigante, e o incentiva a mentir para Josué, dizendo que foi o gigante que o atacou primeiro. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.